Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, né, sobre eletricidade e magnetismo, ainda continuando o nosso curso de física. Hoje nós iniciaremos o nosso conteúdo com condutores metálicos, né? Então vamos lá. Esses condutores metálicos, né, e a lei de Ohm. Então nós temos aqui, precisamos separar essa estrutura em três partes, né, que são os isolantes, tá? Os condutores e semicondutores, tá? Como que você tem uma estrutura dos níveis de energia desses, a forma mais simples de classificá-los, né? Entre os isolantes, a banda de condução desses materiais é bem afastada, né, da banda de valência, ok? Então, entre banda de valência e condução, elas têm um gap grande, né? Então, região proibida. Eles têm uma maior dificuldade, né, de passar da banda de valência para a banda de condução, ok? E nos condutores, essa diferença é bem pequena, né? Então, por isso que você tem uma facilidade na condução, ok? E os semicondutores é um meio termo. Pode ver que a diferença, essa região aqui é bem uma diferença de energia bem grande, né, nos isolantes. Já nos semicondutores não é igual nos condutores, mas você tem uma região aqui menor, então você tem uma diferença de energia menor, né? Ok? Agora tem uma grande variedade de materiais que são isotrópicos, líquidos, né, e sólidos, né, que é válido também a lei de Ohm, tá? Então nós vamos concentrar aqui na lei de Ohm, ok? Então vamos lá, o que é essa lei de Ohm? Então, para iniciar a lei de Ohm, a gente precisa definir o que é corrente, né? Então aqui é o nosso primeiro contato com a corrente elétrica, tá? Vamos lá. Então nós temos a corrente elétrica, o movimento das cargas positivas, tá? Então você tem que ter em mente isso daqui, que você tem as cargas positivas em movimento, tá? O movimento das cargas positivas você define a corrente elétrica, tá? Então é definida por I, I é um limite, né, que vai ser a derivada, né, que é a variação de carga em função do tempo, passando por uma seção transversal, né? Então você pode pensar aqui como é a derivada da carga em função do tempo, né? Ou também através de um vetor de densidade corrente, que nós podemos chamar aqui de J, né, que é o vetor de densidade corrente, e aí você calcula um fluxo, tá? Então você tem uma integral de fluxo, né, de J escalar ds, ds sendo uma área, ok? Então, em geral, também você pode conseguir escrever isso daqui como J, também como uma densidade de carga, né, em velocidade, entendeu? Densidade de carga positiva, tá? Então você tem uma densidade de carga, né, e com uma velocidade, né? Com as cargas positivas, você vai na direção da velocidade. Se for negativo, você tem o sentido contrário do J, ok? Então, esses aqui são as três bases, né, para você trabalhar com qualquer conceito, você entender todos os conceitos a respeito de correntes, tá? Correntes elétricas, beleza? Então, vamos lá. E aqui você fecha isso daqui, que é a equação de conservação de carga, né? Que é a equação da continuidade. E nós temos aqui, que é o divergente da densidade corrente, né, mais a derivada parcial da densidade de carga em função do tempo é igual a zero. Isso daqui nós vamos demonstrar aqui, mas isso daqui é a conservação, tá? Conservação da carga, tá? Simplesmente a conservação da carga. Então vamos lá, demonstrar a lei de Ohm, né? Considere, na forma que conhecemos, considere um fio de comprimento L, né? Esse fio aqui, ele tem um comprimento L, né? Fio de comprimento L, uma área A transversal, né, que é essa área aqui, né, essa área transversal, e nós temos uma densidade de corrente, tá, sigma E. Isso daqui é a nossa condutividade do material. Isso aqui é um parâmetro que depende do tipo de material, tá? Se é cobre, se é prata, ouro, cada material tem a sua condutividade diferente, ok?
E também temos o seguinte, isso aqui é sigma, né? É a condutividade, né? Condutividade. E nós temos também o ρ, que eu não estou usando aqui, que eu estou usando como densidade corrente, né? Mas vamos lá. O inverso da condutividade nós chamamos de resistividade, tá? Então nós temos as tabelas, uma vez que a gente tem o valor da condutividade, se você fizer o inverso da condutividade, você tem a resistividade. Alguns livros apresentam tabelas de resistividade. Então tanto faz, a gente pode trabalhar com a condutividade ou com a resistividade, que é o inverso da condutividade, ok? Dado isso daqui, você vai ter o seguinte: a diferença de potencial que nós já definimos anteriormente entre esses dois pontos aqui vai ser o que? O E, né, o campo elétrico que está aqui nesse fio, né, que está sendo conduzido aqui, E vezes L. Essa é a diferença de potencial, V, né? O V vai ser o E vezes L, tá? Ok? E o I, a corrente, é o J vezes A, né, que está aqui, ó. A corrente, né? A corrente é o J, né, que é isso aqui, vezes a área, ok? Vamos lá. Então, só abrindo aqui, né, para entender bem isso daqui. Inicialmente vamos ter J e E, que são uniformes, né, campos ali dentro desse fio, né? Então a corrente é o que? Usando aquela equação de J escalar ds de área, que é o fluxo, né? Vai ser o J vezes A. Isso aqui só estou calculando, já está mostrado ali na figura ali atrás, o J vezes A. A corrente é a densidade de corrente multiplicado pela área do fio. Essa é a corrente. E a diferença de potencial dos dois pontos, lembra lá como que é a diferença de potencial entre um ponto e o outro? É o E escalar dl, a integral de linha de E escalar dl, que é o E vezes L, nesse caso que o fio é reto, ok? Então assim nós temos o que? O J é o I sobre A, não é? Você separa daqui, você vai ter o J, que vai ser o I sobre A, não é? E se você sabe que o J, quem que é o J? O J, densidade J é o sigma vezes A. Essa é a definição do J para esse tipo de material, né? Não estou especificando aqui qual é o material, mas isso daqui, o sigma depende do material. Depende do material, que é a nossa condutividade, tá? Então você igualando isso aqui vai ser sigma, né? Aqui é V, né? Isso aqui é o V, né? Que é E vezes L, né? E o E, quem que é o E? Campo elétrico. Então você separa daqui, quem que é o E? O E é o V sobre L. É o que está aqui, ó. V sobre L, né? Com isso daqui você tem a diferença de potencial L sigma A vezes I. Você pode escrever isso aqui como o V, que é R, né? R vezes I, que é uma constante vezes a corrente. Essa constante aqui, nós chamamos de resistência. Então, o nosso R, a nossa resistência está dada aqui embaixo, ok? Ela vai ser 1 sobre sigma vezes área. L sobre sigma vezes área, ok? Então, essa é a definição de resistência dos nossos materiais, ok? Em termos da resistividade. Se você quiser em termos da condutividade, se você quiser em termos da resistividade, é só fazer o inverso e usar a resistividade, ok? Então aqui nós temos alguns valores, né, para alguns materiais, né? Quais são esses valores que nós temos para esses materiais aqui? Olha, por exemplo, você pega o valor do cobre, né? O cobre, a condutividade dele, né, que é em resistência, né, ohms vezes metro menos 1, é 6 vezes 10 a sétima. Essa é a nossa condutividade do cobre, ok? Então você toma, por exemplo, aqui, um circuito que você tem de iluminação, né? A seção mínima, né, do condutor aqui, ele é 1,5 milímetros ao quadrado, ok? Então como que você calcula a resistência
a resistência vai ser o que? De um fio, né? Você vai ter, vamos pegar um fio, né? Um fio, né? A área dele aqui a área nesse caso aqui é 1,5, né? A área, né? 1,5 milímetro ao quadrado. Ele tem um comprimento L, né? Então vamos lá, colocar um comprimento L de 1 metro, ok? Beleza? E com isso daqui você vai ter o seguinte: a resistência vai ser o que? L sobre sigma pela área, né? Então L é o que? É 1 metro, né? 1 metro. O sigma é o que? Do cobre, no caso cobre, um fio de cobre, né? Fio de cobre. O sigma é 6 vezes 10 a sétima, né? Isso daqui é metros menos 1 vezes 1, né? Ok? E ainda está faltando multiplicar aqui agora pela área. A área é quanto? 1,5, só que aqui está em milímetros ao quadrado, ok? Aí você faz a transformação, né? Então vamos ter que transformar esse 1,5 milímetros ao quadrado em metros ao quadrado, ok? Então vamos lá. Você tem assim que 1 metro ao quadrado, né? 1 metro ao quadrado é o que? Só para você ficar claro aqui, né? Você tem 1 metro, né, vezes 1 metro. Isso aqui é 1 metro quadrado, ok? Se você tem um valor que é dado ali, 1,5, né, milímetros, né, ao quadrado, né, milímetro, 1 metro, quantos que é 1 metro em milímetro? 1 metro é igual a 1000, né, milímetros, ok? 1 metro é igual a 1000 milímetros, ok? Você tem 1 centímetro, vamos só revisando aqui, né? 1 centímetro é igual ao que? 10 milímetros, não é? 1 centímetro é 10 milímetros. Então, 1 metro é 100 centímetros, né? 100 centímetros, né? 100 centímetros, né? Se você multiplicar isso aqui por 100, vai ser 100 vezes 10, vai ser 1000, né? 1000 milímetros, ok? Então isso daí, tá? Só para revisar aqui do lado. Então você vai ter milímetros ao quadrado, né? Você quer retirar isso daqui. Como que vai ficar isso daqui? Você tem que colocar embaixo milímetros. Então, para cada 1 metro, 1 metro é igual a 1000 milímetros, ok? Vamos colocar mais 1 metro aqui. Mais 1 metro é igual a 1000 milímetros. Agora nós temos metro ao quadrado, porque se eu multiplicar em cima aqui, ó, metro vezes metro, isso daqui vai dar metros ao quadrado, ok? E aqui nós temos milímetros multiplicado por milímetros. Quanto que vai dar aqui embaixo? Milímetros ao quadrado, ok? Então esse milímetro ao quadrado aqui, ele vai cortar com esse milímetro ao quadrado e vai sobrar só metros ao quadrado. Então a conversão vai ser igual a 1,5, né? Vai ser multiplicado. Qual o fator de multiplicação? 1 vezes 1, o fator de multiplicação vai ser 1. Isso daqui é 10 na terceira, né? 10 na terceira. Esse aqui é 10 na terceira. Então vai dar 10 na sexta, ok? 3 vezes 3, 10 na sexta. Agora está em metros ao quadrado, ok? Então 1,5, né, vezes 1 por 10 na sexta, em metros ao quadrado. Agora com isso daqui é só a gente substituir os valores, né? Vamos colocar uma cor diferente aqui. Você vai ter a resistência do material. Vai ser aqui metros por menos 1 por metro, vai dar metro ao quadrado, né? Isso aqui vai ser 1, né, dividido por 6 vezes 10 na sétima. Passo para cima, isso aqui fica metros ao quadrado. Agora aqui embaixo, aqui 1,5, né? Vamos lá. Isso aqui é 1
10,5 milímetros ao quadrado, quanto que é? Isso aqui é dividido por 10 na sexta em metros ao quadrado. Essa é a conversão. Passando agora isso aqui ali para cima, nós vamos ter o que? 10 na sexta, né? 10 na sexta, que está dividido, passa para cima multiplicando, por 6 vezes 1,5, né? 6 vezes 1,5, 6 vezes 1 é 6, multiplicado por 1,5, né? 1,5 vezes 10 na sétima. É o que está aqui. 6 vezes 1,5 e tenho 10 na sétima. Agora, vai ficar mais tranquilo quando a gente fizer isso aqui. R agora vai ficar o quê? Vamos passar, resolver as potências aqui. Quanto que fica esse aqui? Fica, o número que está na frente aqui vai ficar 1 dividido por 6. Vamos calcular esse 6 vezes 1,5. Calculadora aqui. 6 vezes 1,5 vai dar 9, né? Então vai dar 1 por 9. Vou colocar o número aqui, vezes. Aí a potência é o 10 na sexta dividido pelo 10 na sétima. 10 na sexta por 10 na sétima, né? Isso daqui fica o quê? Se você calcular separado, vai ser uma potência só, 6 menos 7. 10 a menos 1 em cima. Ou 1 sobre 10, né? Então, 1 sobre 10 aqui vai dar 1 sobre 10, vai dar 1 sobre 90. Ok? Então, a resistência é 1 sobre 90. Ohms, né? A única coisa que sobrou aqui dessa fórmula foi o valor aqui, ó, ohm, que eu tinha esquecido. Ohm, né? Então, a única coisa que sobrou é ohm, né? 1 sobre 90 ohm. E podemos dividir aqui para ver um número, né? Então, nós vamos ter aqui 1 dividido por 90, 0,011. 0,011. Isso aqui, 0,011 ohms, né? Ou às vezes usamos o símbolo aqui ou o HM mesmo, ohms. Então essa é a resistência desse fio de cobre de 1 metro de 1,5 milímetros, tá? 1 metro. Então você pode usar também esse cálculo para o 2,5 milímetros, quanto que vai ter de resistência, né, por metro. Isso é uma resistência por metro, né? E os outros, ouro, cobre, alumínio, né, você pode fazer esse cálculo, né, que nós vamos fazer para outros materiais também, ok? Então isso daqui é resistência. Passamos agora, né, para o campo magnético, né, e materiais magnéticos. Então nós temos aqui, quando você tem uma carga em movimento, né, em um campo magnético, ela sofre uma força, e essa é a força magnética que nós chamamos, ok? O que é isso daqui? Você tem, por exemplo, você tem uma carga Q aqui, tá? E ela está em um campo magnético, tá? E ela está, primeiro ela está uma carga aqui com a velocidade da carga, a velocidade V, tá? Só que ela está em um campo magnético, né? Um campo magnético, que esse campo magnético tem um valor B aqui, ok? Esse é um campo magnético. Qual é a força magnética que surge aqui? A força magnética é um produto vetorial, é o Q, V, vetor B, ok? Essa é a força magnética que surge de uma carga elétrica, né, em um campo magnético. Então vamos lá, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, né, e o campo magnético é dado em Tesla, ok? Um Tesla. Aqui até eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia da força desse campo. Você tem que o campo magnético da Terra ele é 6 vezes 10 a menos 5 Tesla, né? No laboratório a gente pode atingir até 100 Tesla, né? 10 a 2 aqui, em torno de 100 Tesla. Isso dentro do laboratório. Na Terra, o campo da Terra é bem fraquinho, é um campo muito sutil. Mas ele é suficiente para movimentar a bússola, né? Movimentar uma bússola e mostrar o norte, ok, para nós. Então vamos lá, exemplo. Você tem uma carga aqui de 1 coulomb,
se movimentando nessa velocidade aqui, ó, 2 na direção I, mais 1 na direção J, mais 5 na direção K. Essa é uma velocidade em metros por segundo, tá? E um campo de indução magnética, B, aqui está sim, mas é B igual a 4I, mais 8J, mais 3K. Então, como que você faz esse cálculo? É um produto vetorial. Então, você coloca a primeira linha, a carga 2, e calcula o produto vetorial. O produto vetorial vocês podem calcular usando o IJK, né, direto, ou colocar no determinante, né? Então, é aqui em cima o determinante IJK. O primeiro vetor é o vetor velocidade, né, que ele tem componente 2, 1 e 5. Opa, velocidade 2, 1 e 5. Aqui está, acho que eu usei valores, usei para isso daqui, usei, opa, isso aqui tá bem fora, isso aqui, então os valores aqui, deixa eu corrigir aqui, vamos lá, esquece isso aqui, vamos fazer aqui, ó. A velocidade é 2, 1 e 5, ok? Usei outros valores. Então, esse produto, que é produto V, vetor B. Vamos fazer isso aqui por determinante. Então, você vai ter o I, o J, o K. Não é? Primeiro vetor velocidade, 2, 1 e 5. Então, vamos lá. 2, 1 e 5. Ok? Esse aqui é o nosso vetor velocidade. Que está aqui, ó. 2, 1 e 5. 2, 1 e 5. Agora vamos para o nosso vetor B, que ele é 4, 8 e 3. 4, 8 e 3. Ok? Então vamos calcular esse determinante. O cálculo desse determinante vai ser igual. Ó, primeira linha, primeira coluna. Separamos. Então vou ter essa matriz aqui que nós precisamos resolver. Né? 1 vezes 3 dá 1 vezes 3 dá 3, menos 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40, menos 40. Ok? 1 vezes 3, menos 8 vezes 5, 40. Na direção I. O segundo termo, que é daí essa linha, agora vamos para outra linha. Tá? Vamos para essa linha aqui. Essa outra linha, a coluna do meio e a linha do meio, vai sobrar esses elementos aqui, né, que é para a nossa matriz. Então, vai ter um menos, né, e vai ser 2 vezes 3, 6, menos 4 vezes 5, que é 20. Isso daqui na direção J. Agora, a última linha do nosso determinante. A última linha do nosso determinante vai ser essa linha, né? Essa coluna. Vai sobrar essa matriz aqui. Ok? 2 vezes 8, né? Vai dar 16, aqui é positivo. Vai dar 16. Menos 4 vezes 1. Menos 4. Aí, a última linha na direção K. Ok? Então, aqui vai ser o V vetor B, vai ser igual 3 menos 40 vai dar menos 37. Menos 37 na direção I. E aqui vai ser 6 menos 20, né, vai dar menos 14, com menos vai dar mais 14. Mais 14 na direção J. E o último, 16 menos 4, vai dar 12. Mais 12 na direção K. Então esse é o produto. Agora, para a gente encontrar a força, qual que é? Você faz a força, vai ser a carga multiplicado por V vetor B. Quanto que é a carga? A carga é de 1 coulomb. Então, como é 1 coulomb, vai ficar exatamente esse daqui de cima, né? Menos 37 na direção I, mais 14 na direção J, mais 12 na direção K. Então, esse é o valor da nossa força. Ok? Ele está com valor de força, módulo, direção, entendeu? Se você quer encontrar o módulo, qual que é o módulo dessa força aqui? O módulo dessa força magnética vai ser a raiz do menos 37 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, mais
12 ao quadrado. Tira a raiz de tudo. Você tem um valor numérico aqui do módulo da força desse campo magnético. Ok? E aqui embaixo aqui é o caso mais completo, tá? Quando você tem, nesse caso aqui, que é a força de Lorentz, ok? No caso da força de Lorentz, você tem um caso mais completo, que é quando você tem, além da força elétrica, você tem um campo elétrico, você tem um campo magnético. Então você tem as duas coisas, tá? Aí você precisa somar, ok? O que é isso daqui? Você é a situação onde nós calculamos lá. Como que você calcula a força elétrica? Você tem uma partícula e um campo elétrico. Você multiplica a carga pelo campo elétrico, né? Mas se você, essa partícula ela está em um campo elétrico e magnético, também um campo magnético, então aí você tem que fazer, além do que nós já fizemos lá atrás, que é carga vezes o campo elétrico, somar também por V vezes B, que é a carga no campo magnético. Você tem que somar as duas forças. Então aqui você soma a força elétrica mais a força magnética, né? Então esse é o caso da lei, quando você tem o caso completo aqui, tá? Então nesse caso assim, você tem uma partícula, né, uma partícula de carga aqui, e essa partícula de carga aqui, ela tem uma velocidade v, ok? Essa é a propriedade da partícula. Mas ela pode estar em um campo elétrico atuando nela, um campo elétrico atuando nela, tá? E também um outro campo, um campo magnético atuando nela. Okay? Então ela está num campo elétrico magnético, tá? Aí como que você calcula a força? A força aí já vai ser a carga elétrica dela multiplicado pelo campo elétrico mais, né? Você está vendo aqui o V vetor B do campo magnético, tá? Então aí você faz a soma, beleza? Então você tem que levar em conta quando tem campo elétrico e campo magnético, tá? Aí você soma isso daqui, beleza? Essa é a ideia. A lei de Biot-Savart, eu vou passar aqui a ideia básica do que ela é, tá? A ideia é o seguinte: quando você tem uma corrente elétrica passando por um fio, uma corrente elétrica, você gera um campo magnético em torno do fio, tá? Então esse aqui é um dos princípios fundamentais do eletromagnetismo, uma lei muito importante, né? Você tem aqui a regra da mão direita, né? Você tem a regra da mão direita, que você tem aqui, ó, uma corrente elétrica, né? Você coloca a mão direita, seu dedo polegar aqui, na direção dessa corrente elétrica, e os seus dedos aqui, ó, eles vão estar apontando, né? Dizendo qual é o movimento circular, como que é a corrente, o campo magnético em volta desse fio, tá? Então a mesma coisa aqui, você tem uma corrente, né, uma corrente elétrica, e você tem um campo magnético em torno do fio, tá? E se você quer calcular isso daqui, o cálculo do campo magnético em um dado ponto é dado por essa equação aqui, ó, tá? Para cada elemento nosso, cada elemento que você tem desse fio aqui, você tem que fazer um produto vetorial por E de R por R ao quadrado, ok? Então isso daqui você calcula por elemento e você vai saber a direção disso aqui. Então você tem um produto vetorial, tá? Um produto vetorial da corrente pelo elemento de fio, né? Corrente por elemento, um elemento de corrente, né? Elemento de fio, multiplicado, né? Vetorialmente por R dividido por R ao quadrado, tá? Então, aqui tem uma constante, né, que é μ0 sobre 4π, 4π, né, uma constante. A gente pode colocar valores, a gente tem os valores específicos dessa constante, e dividido pelo r ao quadrado. O r ao quadrado é o quê? É a distância, o módulo, né, desse r aqui até esse ponto aqui, ok? E esse vetor E de R, o que é esse vetor E de R? Esse vetor E de R aqui, E de R, ele é o R dividido pelo módulo do R, tá? Ele é a direção, né? Então aqui você tem o R, dividir esse R pelo módulo de R, você vai ter a direção aqui, que nesse caso aqui vai ser o E de R aqui, ele está saindo. Então o produto vetorial
de EDR, né? O DL, DL, IDL, que aqui você tem um elemento de corrente, né? Como um elemento de corrente, eu vou chamar I, eu estou colocando aqui o Izinho, o I, um elemento de corrente I, né? IDL, um elemento de linha aqui, que é essa direção que está, né? DL, você calcula o produto vetorial de IDL por E de R, dividido por módulo do R ao quadrado, você vai ter o elemento de B, em qual está essa direção do elemento de B. Okay? Então ele te dá para você a regra de mão direita, e usando a lei de Biot-Savart, qual que é essa direção, né, e sentido, né, do campo magnético gerado por um fio. Tá? Então aqui eu só quero passar para vocês uma ideia geral, né, que você tem assim. Dado um fio, se você tem um fio aqui, esse aqui é um fio, né? E esse fio ele tem uma corrente, né? Tem uma corrente I que está passando esse fio. Né? Se você usar a regra da mão direita aqui, você vai perceber que o campo magnético ele vai estar nesse sentido aqui, ok? Ele está nesse sentido, em volta do fio, né? Ok? Usa a regra da mão direita. Corrente, opa, errado, fiz o desenho errado, vamos lá, regra da mão direita, você tem que colocar a mão direita, calma aí, uma borracha, regra da mão direita, vamos lá, colocando a regra da mão direita, o que você vai ter? O campo ele vai estar circulando no sentido da corrente, né, no sentido, vamos dar a cor aqui, nesse sentido aqui, ó, né? Então, para cada ponto que você colocar aqui, ele vai estar vindo para cá, né? Então ele está nesse sentido, né? O dedo polegar, se você está com a mão aqui, né? O dedo polegar está apontando para essa direção, né? Nesse sentido, né? Aqui, né? O dedo polegar, né? Está apontando para essa direção e a sua mão está abraçando o fio, pegando esse fio com o dedo polegar apontando para essa direção, o campo magnético está rodando nesse sentido aqui, em qualquer ponto, tá? E como que você calcula o campo magnético em qualquer um ponto aqui, que você tem uma distância R do fio, né? Então você tem que usar o elemento DL aqui, né? O elemento DL, um elemento de fio, né? O elemento DL, pela corrente, né? Corrente multiplicado por esse elemento DL, vezes, né? o E de R, dividido por R ao quadrado, né? E aqui tem um 4π, deixa eu ver aqui, μ0 sobre 4π, na verdade, μ0 sobre 4π. Então aqui você tem μ0 sobre 4π, essa constante, que é o μ0 sobre 4π, e você vai ter o seu elemento do campo, né? E onde, para que lado, que direção que ele está apontando, ok? Então, dado isso daqui, né, se eu vou colocar aqui, ó, olha, eu não quero um elemento L, eu quero que esse fio tenha um comprimento completo do fio, é um comprimento L, tá? Comprimento L, e ele é esse vetor aqui, comprimento L. Ótimo, então o que você vai ter aqui? O seu campo magnético, né, ele vai ser, todos os pontos desse fio reto que ele está ali, ele vai ser o que? O campo magnético completo, ele vai ser o μ0 sobre 4π, né, L, vetor, E de R, né, em todos os pontos aqui, dividido por R ao quadrado, tá? R ao quadrado. Quem que é esse R aqui? Né? Esse R, né, você pode pensar aqui, ó, colocando os eixos aqui. Nós podemos colocar os eixos, né? X, Y, Z, se você quiser, para ficar mais simples, né? Então nós colocamos aqui, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z aqui, tá? E nós posicionamos o nosso fio no eixo Z, aqui sendo o eixo Z,
tá? Só colocar ele aqui sobre o eixo Z, para frente aqui, nesse sentido. Então, se o fio está no eixo Z, né, fio azul, fio aqui, o fio está no eixo Z, tá? E ele tem um comprimento todo do fio, nós sabemos que está aqui dado L, né? É o L. Comprimento do fio, L. Em qualquer posição aqui que você usar o R, vamos lá, o R no plano aqui, tá? Aqui está o R, você vai ter o R, tem um ângulo, podemos usar em coordenada cilíndrica, né, que você tem um ângulo θ aqui, então isso aqui vai ser R cosseno de θ, e desse outro lado R seno de θ, isso é o Y, e esse daqui é o X. Então, coordenadas polares, né? Nós estamos usando aqui coordenadas polares, e esse aqui é o nosso ponto, estou colocando aqui um ponto P, ele está aqui, ó, o ponto P, ok? Então, quem vai ser o R? O R vai ser, o X, né? Que é o R cosseno de θ, na direção I, mais o Y, que é o R seno de θ, na direção J. Quem que é o módulo do R? É o raiz de R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Isso daqui vai dar igual a R. Né? Porque seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, vai dar R. Então, quem que é o E de R? O E de R, nesse caso, vai ser igual a, que é o próprio R dividido, né? R dividido pelo Rzinho, que é o módulo de R. Se você fizer isso aqui, vai dar, pega o R dividido pelo Rzinho, você vai ter cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. Ok? Então agora nós podemos calcular, né? Em qualquer situação, né? Qualquer ponto aqui, né? Sobre uma altura Z, né? Ponto Z igual a zero, ou qualquer outra altura de Z aqui, né? Nesse fio, né? Sobre qualquer ponto desse fio, usando o nosso, sabendo como vai ficar o campo, né? Esse campo ele vai ficar aqui, ó, o comprimento L, né? Em qualquer ponto que você tem ali, qualquer um elemento que você estiver calculando aqui, né? Você vai ter L vezes E de R, né? Para esses pontos aqui, ok? Ou você pode pegar qualquer elemento e encontrar qual que vai ser a direção. Então você vai ter um produto aqui. O que vai ser esse produto? O produto, pegando o elemento aqui, né? Então você vai ter um I, né? O valor do I, dl, IDL, né? IDL. Esse DL vai estar em qual direção aqui? Ó? Se você pegar em qualquer DL aqui, DL, ele vai estar na direção K. Ele vai ser um módulo do DL, né? Um DL. Não, ele vai ser DZ, né? DZ, desculpa aqui. Ele vai ser DZ na direção K. Esse aqui vai ser DZ na direção K, ok? Então você vai ter o IDL, vai ser, nesse caso aqui, vai ser DZ na direção K, ok? Beleza. O vezes produto vetorial, o I é DL, né? Ele tem que fazer o produto vetorial com I de R, ok? Então ele vai ser DZ na direção K, que é essa primeira parte, produto vetorial com o I de R. Quem que é o I de R? Ele vai ser cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. Ok? É o I de R. Esse produto vetorial aqui, esse aqui é o I de R. Ok? O K, né? Sempre que ele fizer o K, né, que você vai ter aqui, o K, esse I de R, ele está aqui nesse plano aqui, ó, nessa direção, no plano XY aqui, né, I de R, ok? Ele está sempre nesse plano aqui, né, XY, o I de R. Ele não sai, ele não tem componente K. O K, ele tem componente para cima, K aqui,
né? Então, sempre que você fizer E de R vetor K, você tem um vetor, que é o K, e aqui o E de R. Eles são 90 graus entre si. Então, E de R vetor K, ele vai ser um vetor, né, que ele está nessa direção aqui, tá? Perpendicular a esse plano dos dois, tá? Perpendicular ao plano dos dois. Então, em qualquer ponto aqui que você colocar, né, você vai ter um vetor que vai estar aqui. Quem que é esse vetor aqui? Que é o campo magnético, esse produto, dB, né? dB. Então, o módulo do dB ele vai estar sempre, né, nesse sentido aqui, né? Então, você tem a corrente subindo, né? A corrente está subindo. Vamos lá. Eu estou fazendo K vetor dr, desculpa. Aqui. O K vetor E de R, o vetor é contrário para cá, que é o dB, né? Esse dB ele está no sentido contrário, porque é o K vetor dB, K vetor dB, K vetor R, então vai ser o dB aqui. Esse é o vetor que está no sentido contrário. Então, a lei de Biot-Savart, você pode usar ela, né, para fazer cálculos, né? Ela é bem complexa aqui, né? Vocês estão percebendo, você abre, né? Você vai ter que calcular, vai ter que montar toda a integral para fazer esse cálculo, ok? Mas ela não usa simetria, como nós vamos ver ali para frente, que é a lei de Ampère, né? Que é mais simples, simétrico, né? E você consegue encontrar esses resultados aqui, ok? Então eu vou deixar a princípio, né? Nós não vamos fazer cálculo, a gente não vai ter tempo para avançar em todos esses cálculos aqui sobre a lei de Biot-Savart, mas eu queria passar para vocês pelo menos essa ideia básica, sabe? Do que é. Você tem um produto vetorial, um elemento de linha, depois você vai ter que integrar esse elemento de linha, tá? Completo, né? Então eu não vou entrar aqui, não vou cobrar a lei de Biot-Savart diretamente para vocês, devido a gente não ter tempo suficiente. Geralmente, quando é um curso presencial, eu levo uma aula completa, até um pouco mais, trabalhando só a lei de Biot-Savart, né, e a lei de Ampère. Então a gente não tem esse tempo suficiente, eu vou deixar aqui, eu só estou mostrando para vocês saberem, né? Eu vou falar, o professor do próximo, mais para frente, vai pedir para vocês sabem o que é a lei de Biot-Savart? Vocês nunca viram falar, né? Pelo menos vocês já ouviram falar aqui, né? E eu vou colocar talvez um cálculo bem simples, só para fazer um produto vetorial, para vocês entenderem no ponto a ponto onde que é. Só para fazer esse cálculo aqui em cima, né? Simplesinho, né? Coloco dados valores aqui em coordenada, você calcula esse produto vetorial, te dou a distância e os valores da constante, e você encontra o elemento dB, ok? E qual que é a direção, o vetor, o módulo dele, tá? Então nós vamos fazer só isso básico, mas com essa lei de Biot-Savart você pode calcular, dado um fio em qualquer configuração, com curvas, né, que você usando uma integral de linha, você pode encontrar o campo magnético provocado em qualquer ponto, né, gerado por um fio. Tá? Essa é a lei de Biot-Savart, ela é bem geral. Beleza. Um outro ponto também é relacionado a forças magnéticas, tá? Que isso daqui não pode ficar de fora, é o seguinte: quando você tem uma corrente, né, um fio condutor, né, e ele está num campo magnético, tá? Então olha aqui, isso daqui, o pontinho aqui, ele quer dizer o seguinte: esse ponto, ele está saindo, tá? Saindo. Então você tem um campo magnético que está, né, aqui, B, né, ele está saindo, né, dessa folha para nós, vindo na nossa direção, ok? E se você tem dado um fio de comprimento L, aqui, comprimento L, completo, que é esse daqui, fio, né? Esse fio aqui ele tem comprimento L, tá? Completo. Fio de comprimento L, ok? Você faz esse comprimento L, vetor B, pelo campo magnético, produto vetorial, e multiplica pelo I, que é a corrente, I corrente. Eu uso I, geralmente assim, para não confundir com números complexos, mas aqui eu já coloquei para ficar mais simples. Então, I, né, a corrente, dado em ampere, L vetor B, você tem a força, tá? Então você pode olhar as situações aqui. Situação A, você não tem corrente. Se não tem corrente e você tem um campo magnético aqui, ó, saindo, né, da página,
você não tem flexão nenhuma. Quando você tem corrente aqui, nesse sentido, subindo, né, você vê o seguinte aqui, o que vai ser? Se você usa a regra do produto vetorial, L vetor B, você vai ter a força, vai ser em qual sentido? Vai ser nesse sentido aqui, ó. Essa vai ser a força. Por quê? Usa a regra da mão, que você, do produto vetorial, né? Então você tem a direção do I, né? I, né, que é a direção do comprimento I, e L, né, vetor B, vetor B. O B está entrando. Está entrando, você vai ter o produto perpendicular que vai estar, a força vai estar nesse sentido. Se o I está descendo, a força vai ser nesse outro sentido, ok? Então vamos lá, só para a gente ficar mais claro isso aqui. Então você tem, colocar em dimensões, você tem x, y e z, ok? Então vamos lá. E aí você tem um fio, vamos pegar um fio aqui. Esse fio está na direção, um fio, né, que tem uma corrente, fio, comprimento L com uma corrente I, né, esse comprimento do fio aqui, está na direção Z, né, e a corrente está subindo, beleza? Então, se essa corrente está subindo, você vai escrever isso daqui, né? Como que você vai escrever isso daqui? Esse comprimento L. Então você vai ter assim, I, né, uma corrente I, e esse L. Quanto que é esse L? I e L. Vamos supor que o L ele seja um valor de Z na direção K, ok? Ou 5, 10, um valor de Z na direção K. Então isso daqui vai dar I é Z na direção K, ok? É isso daí. Tá, então vamos colocar que o fio, o tamanho do fio Z aqui, ele seja igual a 10 metros, 10 metros, e a corrente seja de 2 amperes, ok? Então você vai ter aqui, esse produto aqui, ó, I e L, vai ser igual, a corrente é 2 amperes, vezes o Z é igual a 10 metros, na direção K. Então isso daqui vai ser 20 na direção K, ok? 20 na direção K. Agora nós temos que fazer o que para calcular a força? Pegar isso daqui, o IL, produto vetorial B. É o I, IL, né, produto vetorial B. Para a gente ter a força magnética, sobre a força que está atuando sobre esse fio. Tá, então a gente precisa saber qual é a direção do B. Vamos lá. O B, vamos colocar o B, que ele está nessa direção aqui, tá? O B, ele está na direção, ele seja um valor aqui 5 Tesla na direção J. O B seja assim, só na direção J, que é essa direção aqui, J, né, do I. Então ele está nessa direção, esse campo constante. Então o que acontece? Se você fizer o produto agora, como que vai ficar? IL é o que? 20 na direção K, produto vetorial com 5 na direção J. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui? 20 vezes 5 vai dar 100, e aí nós vamos ter K vetor J, beleza? Quanto que vai dar K? Aqui é o K, e aqui é o I. Então, vou dizer, K vetor J. K vetor J vai dar menos I, ok? Lembram de lá? K vetor J dá menos I. K vetor J dá menos I. Então, você vai ter a força, vai ser igual, magnética vai ser menos 100 na direção I. Tá, vamos lembrar aqui. Você tem I, J, K, ok? I vetor J vai dar igual a K, sentido horário. J vetor K vai dar igual a I. K vetor I vai dar igual a J,
normal. Aí os outros contrários dá negativo. Então assim, J vetor I é igual a menos K, K vetor J é igual a menos I, e I vetor K é igual a menos J. Tá? Só para relembrar os produtos. Beleza? Então esse daqui é o valor da força. A força ela está atuando na direção, que é a força magnética. Ela está na direção para lá, menos, né? Essa é a força que está atuando. Então a força vai puxar esse fio para aquela direção, né? Para a direção do menos I, tá? Esse vai se fazer uma flexão, vai flexionar esse fio, né? Puxar ele com força, né? Nessa direção. E essa força é dada em newtons, né? Em newtons, ok? Tá, então essa é a ideia básica, né, de um fio, né? Isso daqui vamos colocar na lista, né, com vários exercícios, né, para que vocês treinem e cheguem, entendam bem como que é a direção do campo. Tá, ainda nessa aula a gente precisa abordar as equações de Maxwell, né, em um meio qualquer, né? Então aqui a ideia é só passar para vocês, desde o começo eu estou abordando esse assunto, mostrando para vocês ficarem familiarizados sobre o que é o eletromagnetismo, né? Então nós temos 4 equações aqui, tá? Só vou passar para vocês essa ideia, nós não vamos fazer conta com isso, né? Nós vamos só retirar daqui a lei de Faraday, tá? Nós precisamos entender a lei de Faraday. Aqui a lei de Gauss nós já trabalhamos, tá? Que foi fluxo. A lei de Gauss do campo magnético é simples, né? Nós já vamos usar também. E aqui a lei de Ampère. Tá? Então vamos entrar na sequência disso daqui, da lei de Faraday e da lei de Ampère. Então essas aqui são as relações, né, do D com a permissividade e polarização do meio, e também uma relação magnética com permeabilidade, né, do vácuo, né, e magnetização do meio. Tá? Beleza, então são essas 4 equações aqui que a gente precisa. E como eu disse para vocês, sempre seria necessário para você um curso completo de eletromagnetismo, que é o teorema da divergência, né, tá? E o teorema de Stokes, ok? Esses 2 teoremas. Com isso daqui você resolve todo o eletromagnetismo, tá? Encontra todas as propriedades, ondas eletromagnéticas, tudo sai daqui. Você encontra como resultado daqui. Isso aí foi no final do século XIX com o Maxwell, que ele unificou todo o eletromagnetismo e colocou nessa forma completa, tá? Então essa é daqui. Daqui você usando equações diferenciais parciais, solução de equação diferencial parcial, que acho que é no cálculo 4 que vocês trabalham, outros assuntos, você encontra todas as propriedades, tá, do eletromagnetismo usando as equações de Maxwell em meio qualquer. Tá? Tá, então vamos aqui no caso da lei de Faraday. Tá? Lei de Faraday, o que diz a lei de Faraday? Tá? A lei de Faraday, a lei de Faraday está aqui, essa é a equação, né? Se você observar aqui, esse é um rotacional do E é igual a menos dB dt. No teorema que tem rotacional, que é o teorema de Stokes, né, que está aqui embaixo, ó, o teorema de Stokes, você tem um rotacional aqui, né? Então a integral do fluxo do rotacional é igual a essa integral de linha, ok? Tá? Num circuito fechado. Então se você fizer isso daqui, a gente usa uma espira, tá? Uma espira. Isso é um fio, tá? Um fio, né, condutor, fio condutor. Um fio condutor, né, fechado, aqui, que é um circuito, né? Um circuito fechado. Beleza? Nesse circuito fechado, se a gente fizer isso aqui, a integral desse circuito fechado, do campo elétrico, tá? Escalar dr, né? Elemento integral de linha fechada, saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto, circuito fechado, isso daqui, pelo teorema de Stokes, né? Teorema de Stokes, olha aqui, pelo teorema de Stokes, isso aqui é o rotacional do F, o fluxo do rotacional sobre essa área. Então aqui essa superfície tem uma área, tá? Essa área S, né? E o teorema de Stokes diz o seguinte: isso aqui é o fluxo do rotacional desse campo, né, por essa área, elemento de área, essa área aqui, completa.
Se você fizer o rotacional e substituir a equação de Maxwell aqui, você vai ter o quê? Isso aqui é o fluxo menos dB dt, né? Escalar ds, né? Se aqui sair fora da integral, você vai ter menos ddt da integral de b escalar ds, ok? Isso daqui é o fluxo de B pela superfície, tá? Então, o fluxo do campo magnético, tá? Fluxo do campo magnético através dessa superfície aqui, né, de B escalar ds, né, é isso daqui. Então, você vai ter aqui, essa integral fechada vai ser menos, vamos colocar assim, a derivada do fluxo do campo magnético em função do tempo, ok? E esse integral do E escalar dr, vocês lembram lá que a diferença de energia potencial, isso daqui, no caso dessa espira, isso aqui é uma DDP, né? E escalar dr é a diferença de potencial. Então isso aqui vai ser força, que a gente chama uma força eletromotriz, tá? Força eletromotriz, ok? Então essa força eletromotriz ela é dada por menos derivada do fluxo de B em função do tempo, tá? Vamos lá. Então essa força eletromotriz, né? Essa força eletromotriz, ela é igual a menos derivada do fluxo do B em função do tempo. Tá? É daqui que vem os geradores, tá? Geradores de energia. Todos os geradores elétricos, hidrelétricos, né? Eles vêm desse princípio aqui, que é da lei de Faraday, tá? Essa lei de Faraday. Como que isso daqui quer dizer? Tá? Então vamos só a gente avançar aqui. Vamos analisar esse exemplo aqui. Você tem um fio aqui, né? Um fio, tá? E ele vem com uma corrente, né? Uma corrente aqui circulando. Esse fio circula, né? Esse material. E como que isso daqui vai gerar energia elétrica, né? Você tem a geração de energia, como que ela vai ser aqui? Você coloca uma corrente circulando, vamos lá, uma corrente que ela está circulando nesse sentido aqui, uma corrente I, então ela vem para cá, vem para cá, I está circulando, tá? E esse metal aqui, você coloca uma barra de metal, tá? Vamos colocar uma barra de metal, e essa barra ela é condutora, tá? E essa barra ela pode aumentar a velocidade para cá, ela tem uma velocidade nessa direção X aqui, velocidade para cá, nesse sentido, uma velocidade, tá? Então aqui dentro aqui você vai ter uma área, é a nossa área, né? Que ela vai aumentando, não é? Então aqui você tem uma direção X, que a gente chama aqui a direção X, e aqui um pequeno delta X aqui, tá? Delta X. Então a velocidade de x ela é um delta x dividido por delta t, não é? Delta x dividido por delta t. Quando você aumenta uma quantidade de delta x aqui, sua área também aumenta, não é? Ok? Então vamos lá. Vamos calcular o fluxo do campo magnético de um campo que está, vamos colocar o campo B aqui, entrando nessa página aqui, tá? O campo B, vamos escolher uma cor para o campo. Campo magnético, você tem um campo magnético entrando na página, tá? Entrando na página, ele não está saindo, ele está entrando, tá? Campo magnético. Tá? Então aqui esse x significa entrando. Então você tem um campo B, campo magnético, que está entrando nessa página aqui. Então a gente precisa calcular esse fluxo. Como que é esse fluxo do campo magnético que está entrando nessa página? Ele vai ser a integral, né, sobre essa superfície, né, que é essa área aqui, de B escalar ds. Né? Como que é uma integral simples, né, que é uma área plana, né, isso aqui simplesmente é B, tá,
o módulo do B, né, módulo do B, vezes a área, tá? B vezes a área. Então, a área ali, tá? B vezes a área. Essa altura aqui, nós chamamos de L, tá? A altura, a L, tá? Ok, beleza. Então, o nosso fluxo é B vezes a área. Calculamos aqui, ó. Esse é o nosso fluxo. Você tem o módulo do campo magnético multiplicado por essa área, né, plana, você tem o fluxo. Então nós vamos tratar desses casos planos, para não precisar integrar aqui em áreas curvas e outras coisas, ok? Então o fluxo de B vezes a área, tá? Tá, tem um problema do sinal aqui, tá? Que nós vamos olhar. Esse tem um problema do sinal, que... Deixa eu dar uma olhada aqui. O sinal... Ah, tá. O B está entrando, né? Produto escalar aqui, ó. B escalar ds, né? Esse elemento de área. Esse elemento de área aqui, o elemento de área está saindo, tá? Então, o elemento de área, que é a corrente, ó, nós temos a corrente, ela está fazendo um círculo, ela está circulando nesse sentido aqui, tá? No sentido anti-horário. Então, você usa a regra da mão direita, da corrente saindo desse sentido, o elemento de área, ele é perpendicular, ele está saindo, tá? O elemento de área. Então, a área, ele é um elemento que ele está, se a gente colocar aqui, vamos lá, isso aqui sendo x, se essa direção é o i, aqui é o j, o k é saindo, tá? O k é saindo da página, né? Então esse b, o b, ele é algo que ele é um b que está entrando, né? IJK, então ele é menos, ele é um B de Z, né, na direção menos K, ok? E, ok, a área, ela é na direção um A, vamos lá, um A de XY, né, que é o plano aqui XY, na direção K, tá? Então isso daqui, quando você faz o produto, você vai ter um menos, ok? Então fica menos B, o módulo do B vezes a área, tá? Menos, porque um está em direção diferente do outro aqui, ok? Por esse produto escalar. Eles estão em 180 graus um em relação ao outro, tá? Um está na direção K e o outro menos K, beleza? Então, vê lá. Estamos montando o nosso problema, né? Para a gente calcular esse gerador aqui, como que ele vai funcionar. Então, vamos lá. O fluxo é esse. Agora, o que é a força eletromotriz? A força eletromotriz vai ser igual a menos derivada do fluxo desse campo em função do tempo, tá? Quem quer menos ddt, né? Quem que é o fluxo desse campo? Tá aqui, ó, é o menos módulo do campo magnético, né? Vezes a área, vezes essa área aí, né? Que é o módulo da área, que vamos chamar também, módulo da área, né? O valor da área. Com isso daqui, menos com menos vai dar mais, né? Só que agora a gente tem assim, essa área aqui, ó, quem que é a área? O módulo da área, né? O módulo da área, né? O módulo da área aqui, ele vai ser o L vezes, né? O X, né? Então você tem uma variável aqui, ó. Vamos colocar aqui, daqui até aqui, você vai ter o valor de X, L vezes o X, né? O X que sai daqui, o X igual a zero, aqui está um valor igual a X, e aqui um delta X. L vezes X, esse aqui é a área. Então vamos derivar aqui, a gente vai ter mais, né? ddt de módulo do campo magnético multiplicado por L, que é um comprimento, e o X, né? Que esse aqui vai ser a área. Isso aqui é a área. Bem, então a gente pode abrir agora isso daqui, nós vamos ter derivada da primeira, isso aqui é uma constante, L sai fora, Então L, a gente vai ter a derivada da primeira, ddt, né? ddt do módulo do B, né? Vezes o X. Aí o L está fora, né? Deriva a primeira, multiplica pela segunda. Vai ser L
dB dt mais o L é constante, agora o módulo de B dx dt, ok? Então agora o nosso gerador, a gente encontramos os parâmetros dele, ele vai ter o seguinte, ele depende da variação do campo, e esse daqui é o que? dx dt é a velocidade x. Okay? Então o nosso gerador, ele depende, se o campo magnético varia em função do tempo, multiplica pela distância, então o nosso gerador ele depende da altura L multiplicado pelo, vamos chamar B ponto aqui, né? Derivado ponto, mais L, o módulo do B, né? E velocidade, da velocidade que ele está em movimento. Então isso daqui é o nosso gerador. Então dado o valor de L, se o campo B aqui, ó, por exemplo, B é uma constante, o campo magnético constante de um ímã, se o B é constante, eu não coloco nenhum valor em função do tempo, o B ponto vai ser igual a zero. Então nesse caso aqui, nós vamos ter que o gerador vai ser L, módulo de B, vezes a velocidade. Tá? Quanto maior a velocidade, mais energia vai ser gerada, e essa energia é gerada em joule. Tá? Então, quanto maior a velocidade, quanto maior a intensidade dos ímãs permanentes aqui, do campo magnético, né? Quanto também maior o comprimento L, tá? Que vai dar relação à altura, à área, né? Isso que vai gerar a energia, ok? Nesse caso, para o B constante. Mas eu posso ter algum outro caso, onde que a velocidade é igual a zero, né? Não tem a velocidade, mas o B varia, tá? Então você vai ter a variação do fluxo de qualquer forma, entendeu? Porque o B vai estar variando no tempo. Você movimentando o campo B, aumentando a intensidade do campo B, mesmo que você não tenha velocidade, a velocidade seja igual a zero, mas que você tem o B variando em função do tempo, você também gera energia, tá? Então esse daqui é o princípio de todos os geradores, ok? Então dado para vocês o comprimento ali desse tipo de gerador, né? Dado um campo, um fluxo, né? Se eu passo para vocês, dado o fluxo do campo, um fluxo, né? O fluxo do campo magnético. Dado esse fluxo do campo magnético, eu coloco para vocês calcular ele, vocês derivam esse fluxo, a força eletromotriz vai ser menos a derivada desse fluxo do campo magnético em função do tempo. Isso aqui vai ser o gerador, tá? Quantos de energia que esse gerador vai estar gerando, ok? Beleza? Ok, né? Então esse aqui é o básico aqui, né? Da geração, né? De um gerador, né? Geral aqui, né? Aberto, né? Eu acho que é o exemplo mais geral possível que eu posso passar para vocês, onde que o fluxo, né? Que você pode analisar o fluxo do campo magnético, tanto pela variação do campo magnético, né? Variação do campo magnético, quanto, né? Pela a área, né, aumentando, né, da região, né, e você gerando energia nesse formato, ok? Esse é o gerador. Beleza, agora vamos para a lei de Ampère, tá? Na lei de Ampère nós temos aquela outra equação, né, na lei de Ampère aqui, né? Agora eu já passei, já usei já o teorema de Stokes, já estamos aqui na lei de Ampère. Então você tem, vamos lá, para não ficar muito longo a nossa aula, ser mais sucinto. Vamos tratar aqui a lei de Ampère. Então na lei de Ampère, você pode considerar aqui um campo, tá? Um campo H, né? Que ele está, você tem um fio, né? Você tem um fio, e esse fio tem uma corrente I, né? Está passando por esse fio, ok? O que acontece aqui? Aqui a lei é o mesmo princípio da lei de, é uma forma mais simétrica de você olhar a lei de Biot-Savart. Por quê? Você tem, nesse caso aqui, você tem um fio, né? E você vai usar a lei, o teorema de Stokes, né?
Agora, quando você, esse campo aqui, integral de H escalar dl, né, escalar dl, ele vai gerar, quando você usa a regra da mão direita aqui, ele vai gerar um campo magnético, ok? Então, se a corrente está nesse sentido, o campo magnético vai estar nesse sentido aqui. Tá? Isso aqui é um outro formato de você olhar aquela lei de Biot-Savart, ok? Então, esse é como que você gera um campo magnético, tá? E aqui uma distância R, você vai ter que a lei de Ampère, não vou demonstrar aqui, que não vai dar tempo, o B, ele vai ser igual a μ vezes I dividido por 2π vezes R, ok? Então, esse aqui é o módulo do campo magnético, tá? Isso daqui que a gente vai se concentrar nisso daqui, tá? Então, dado uma corrente I, vamos colocar aqui, coloca um valor de R, né? Dado uma distância, né? Você usa o valor do μ multiplicado pela corrente dividido por 2πr e você tem o valor do campo, tá? Nessa distância aqui, em qualquer distância, né? Essa aqui é uma distância R, né? Qualquer distância R, né? Desse círculo aqui. Nesse caso com simetria, né? Circular, né? Você tem uma simetria, né? Aqui. Então você gera o campo magnético, tá? E o valor dele aqui em Tesla, tá? Tesla. Beleza? Então esse é só simples, né? Que a lei de Ampère, não tem, o horário aqui já está avançado, eu não tenho condição de demonstrar para vocês, mas nós vamos fazer exemplo, colocando os valores de μ, da corrente, e dado uma distância R, fica muito mais fácil de calcular, né, do que a lei de Biot-Savart, beleza? O último tópico aqui que eu tenho que colocar para vocês é sobre a geração de torque, que isso aqui é os motores elétricos, tá? Então, dado uma espira que você tem uma corrente I circulando nesse sentido, ok? Ó, a corrente I está circulando nesse sentido. Você usa a regra da mão direita com os dedos na direção da corrente, tá? Na direção da corrente, né? E a área vai estar perpendicular, tá? Então a área vai estar perpendicular nesse sentido aqui da corrente, tá? Então o μ, que a gente chama de momento, né? Momento de torque, momento, né? Momento magnético, né, do nosso objeto. O momento magnético é esse daqui. O momento de torque, o torque é esse daqui. O μ, ele vai ser o I vezes a corrente. Então, dado uma espira, né, você tem lá um motor, né, você tem uma espira aqui, beleza? Se a corrente está nesse sentido aqui, ó, aqui está a corrente desse motor elétrico, corrente. A área, ela vai ser o quê? O μ, ele vai ser perpendicular à área dessa corrente aqui, né? Saindo desse quadro, né? Então vamos lá, vamos colocar os eixos, né? Para a gente entender. Se você coloca os eixos aqui, ó, coloca os eixos assim, os eixos, né? Aqui é o X, aqui é o Y, e saindo do quadro é o Z, ok? Saindo da página é o Z. I, J, K, beleza? Você vai ter o que aqui? O μ vai ser uma corrente de 2 ampere, tá? E essa área aqui vamos colocar uma área módulo da área aqui de 2 metros quadrados. 2 metros quadrados. Tá, um valor grande, né? Então você vai ter o que aqui? 2 da corrente, né? Vezes a área aqui é 2, né? Isso daqui, qual é a direção disso aqui? A direção é K. Okay? Está na direção Z, direção K. Ok? Então o nosso μ, né, momento magnético, ele é 4 na direção K. Beleza? Tá aí. Então ele está. A área, você tem que usar a regra da mão direita para encontrar a direção da área e do momento aqui, do momento magnético. Esse aqui é o momento magnético. Agora, como que você calcula o torque? O torque, ele vai ser o quê? O torque, ele vai ser igual o produto vetorial do μ, que você calculou aqui em cima, vetorial pelo campo magnético. Beleza? Esse é o produto, μ vezes B. Tudo bem, então vamos lá. Eu vou colocar um B
na direção I, tá? Então vamos colocar que o B, o campo magnético, ele esteja passando nesse sentido aqui, ó. Campo constante, um B, que ele é igual a 3 Tesla na direção I, beleza? Então, como que vai ficar o nosso torque aqui? O torque vai ser igual ao Mi, que nesse caso é 4 na direção K, produto vetorial pelo B, que é 3 na direção I. Então, o nosso torque vai ser igual a 4 vezes 3, 12. Aqui você tem o K, né? Produto vetorial do K, K vetor I. K vetor I é igual a J. Então, isso aqui vai ficar igual a 12 na direção J. Ok? 12 na direção J. O torque, ele está na direção J. Esse é o torque. Está na direção Y lá, J. Então, essa espira vai rotacionar nesse sentido aqui, ó. Ela vai rotacionar nesse sentido, o torque, tá? Então isso aqui vai gerar um torque de rotação nessa espira, né? Para ela rotacionar nesse sentido aqui, né? Para lá, né? Ela vai rotacionar e vir para cá. Se aqui ela tiver fixa, algum fixo aqui no meio, ela vai rotacionar nesse sentido aqui, tá? Sentido, em torno desse eixo aqui, o eixo Y, né? Ok? Então esse é o princípio do motor elétrico, tá? Como que você calcula o torque, né, de uma espira, de duas. Se você tiver N espiras, você multiplica por N, tá? Só multiplicar por N. E você multiplica esse torque. A energia potencial é esse produto escalar aqui, que você calcula o produto da escalar. Entre o Mi e escalar B, você vai ter, com valor de menos, você vai ter energia potencial, tá? Desse sistema. Ok? Então isso daí é o básico, tá? Nós vamos passar uma lista de exercícios para a gente resolver, calculando exercícios simples, né, a respeito desse assunto, para que vocês entendam, né, tanto o corrente elétrica quanto a força magnética, né, as ideias básicas, né, de onde surge o campo magnético, né, em si, né, as forças que estão relacionadas à força magnética e elétrica em si, a geração, né, que é o caso da lei de Faraday, geração também de energia, né, que é a força eletromotriz, de onde que vem essa força eletromotriz, cálculo simples ali, para vocês entender o princípio de geração de energia, e também aqui, né, o princípio de um funcionamento de motores elétricos, né, você usando como que você encontra os torques, né, de rotação desses motores elétricos. Uma vez que você passa uma corrente por uma espira, você gera rotação nessa espira, né, e você pode gerar trabalho com isso daí, que é o liquidificador, todos os motores elétricos, né, que utilizamos esse princípio aqui, tá? Ok? Então são cálculos básicos de física para entender bem o princípio de base. Tudo bem? Por hoje encerramos a nossa aula.